Meu nome é Juliana Massi, eu sou a secretária de Turismo do município de Pati do Alferes. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, em participar do segundo seminário estadual de paisagens rurais e o papel, né, que ele tem, que as paisagens rurais têm em relação ao turismo. Né, eu fico muito honrada pelo convite, espero que a gente consiga mostrar um pouquinho sobre a relação do turismo e a ruralidade dentro do município de Pati do Alferes e que vocês gostem e que venham nos visitar. Então, eu vou começar agora uma apresentação bem rapidinha do slide, tá? Para poder mostrar um pouquinho do que a gente tem aqui em Pati em relação a esse conceito de ruralidade vinculado ao turismo. Vou colocar a apresentação agora. Bom, a gente tem, né, aqui em Pati do Alferes, né, o nosso município é um município de aproximadamente 30 mil habitantes, né, a nossa base econômica, ela é rural, então é um município predominantemente rural, né, e que vem se desenvolvendo através da questão da produção agrícola, agropecuária, então a paisagem rural é muito presente na nossa realidade. Né, dentro do conceito do turismo, a Prefeitura de Pati, né, e a Secretaria de Turismo, ela vem trabalhando ao longo dos anos, e aí desde 2017, né, que a gente tem esse acompanhamento mais de perto, em relação ao desenvolvimento do turismo, né, e aí dentro do segmento do turismo rural. Então, Pati tem uma história bem longa, né, Pati já foi distrito de Vassouras, a cidade começou a surgir, né, digamos assim, como vila, depois foi se desenvolvendo desde o século XVIII. Então, a gente vem com uma história bem antiga relacionada ao município. Né? Na década de 50, de 60, mais ou menos, Pati começou a se destacar nessa parte de produção agrícola, principalmente em relação à produção de tomate. Então, Pati já foi o maior produtor de tomate do estado do Rio de Janeiro e o terceiro maior do país, e hoje ele está voltando a esse patamar dentro do conceito do cultivo protegido. Né? Então, isso é um pouquinho para contextualizar essa nossa economia agrícola e a nossa vivência como município, né? Dentro dessa nossa base econômica. E aí, dentro disso, vem o turismo. Então, a gente aqui na prefeitura, a gente tem feito várias ações de fomento, né, dentro do conceito do turismo rural, e agora a gente está começando a trabalhar mais fortemente com a parte do agroturismo. Então, eu vou mostrar um pouquinho em relação à apresentação. A gente trabalha com essa marca do Visite Pati, né? E vendendo Pati como o nosso melhor destino rural, né? A gente quer ser referência de turismo rural dentro do estado do Rio de Janeiro. Pati do Alferes tem uma força muito grande em relação ao movimento de desenvolvimento do turismo rural, principalmente em ações em paralelo com a prefeitura. A gente tem um coletivo de turismo rural muito grande, muito forte, que vem ajudando muito a prefeitura a desenvolver ações dentro do município, e são um grupo de aproximadamente 60 empresários bem engajados, né, com a causa e com a ideia do desenvolvimento através do turismo dentro da ruralidade. A nossa cidade, ela, como vocês podem ver, a gente fica dentro do conceito do estado do Rio, a gente está dentro da região turística do Vale do Café, né, que no nosso estado e também na nossa região é muito conhecida. Né? Pati é uma das cidades que compõe o Vale do Café, e a gente tenta se utilizar um pouco tanto da questão histórica, né? O Vale do Café ele tem um peso histórico muito grande dentro do estado do Rio, né? Nessa parte de produção agrícola, nessa questão até em relação à parte do Brasil colônia. Então, a gente tem ainda resquícios, né, dessa ruralidade histórica, digamos assim. E assim, para entender um pouquinho a dinâmica do município, o município é uma cidade, como eu falei, pequena, né? Ele é composto por muitas vias vicinais, então a gente tem bastante estrada de chão, vocês vão ver aí em algumas imagens que eu vou apresentar nos slides. Né? E aí tem um pouquinho da nossa localização, vamos nos situar, né, em Pati do Alferes. O município de Pati, como eu falei, fica no interior do Rio, região do Vale do Café, fica entre Miguel Pereira, Petrópolis, Paraíba do Sul e Vassouras. Esses são os municípios que fazem divisa. A gente está bem pertinho da capital do Rio de Janeiro, então dá mais ou menos 2 horas, né, daqui de Pati até o centro do Rio.
Então, assim, a gente tem uma localização privilegiada, digamos assim, principalmente quando se fala do turismo, né? A gente, como uma cidade predominantemente rural e trabalhando o contexto do turismo rural, do agroturismo e essas noções de ruralidade, a gente se sente privilegiado por essa proximidade com um grande centro urbano, né? Nosso maior público, né, de visitantes vem do Rio, vem da Baixada, vem dessas cidades que eu citei do entorno, município de Três Rios, um pouquinho de Minas, ali de Juiz de Fora. Então, a gente tem essa vantagem, né, em relação à nossa localização dentro do estado, o que para a gente está sendo muito proveitoso e a prefeitura tem tentado desenvolver e aproveitar essa demanda que a gente acaba, né, se cercando dela. Um pouquinho aí das nossas paisagens, né? A gente aqui dentro do município de Pati, quando a gente fala de paisagem rural, como eu falei, todo o nosso, tirando a parte central, o centro, né, do município e os bairros mais próximos do entorno, todos os demais bairros são bairros predominantemente rurais. Né? Então, a gente tem paisagens, né, tanto da parte das estradas vicinais, a gente tem lagos, como o lago no bairro de Palmares. Palmares é uma área de proteção ambiental, então isso é uma coisa bem interessante aqui em Pati, porque a gente acaba tendo um bairro que ele tem uma dinâmica, principalmente de muito verde, em meio a estradas vicinais, então isso é bem bacana, né? A gente sempre, quando vem um turista e que vem conhecer a cidade, a gente sempre indica para ele poder rodar Pati, para ele conhecer Pati, né? Porque tem coisas que a gente, principalmente dependendo do tipo do turista, né? Do perfil dele, né? Geralmente tem turista que gosta de vir com a viagenzinha mais pronta, e tem turista que gosta de desbravar e de descobrir, e a nossa cidade, ela é ótima para ambos os perfis, mas o meu perfil de turista é de desbravar, então eu sempre indico para as pessoas, para elas desbravarem o município. Né? Então, a gente tem o contexto de fazendas, né? Pati tem bastante propriedade rural, sítios, granjas, fazendas, né? Algumas delas são fazendas históricas, né? A gente tem a Fazenda Pau Grande, a gente tem a Fazenda Manga Larga, são fazendas, a antiga Fazenda Freguesia, que hoje é conhecida como Aldeia de Arcozelo, né? E ela está até passando agora por um processo de renovação. Então, como eu falei, assim, a ruralidade ela está entranhada na história e na essência de Pati do Alferes. Então, uma grande base do nosso contexto é a questão da paisagem rural, né? O nosso turismo hoje em Pati, ele existe por conta da paisagem rural. A gente tem algumas experiências aqui em Pati, e voltando para essa questão da ruralidade, né? A gente tem a nossa feira agroecológica, ela acontece todos os sábados, então a nossa feira ela faz um link muito importante com essa questão da produção rural com o produto final e a entrega, e a gente aqui tem um programa muito bacana que é o Vale Feira, que é um fomento aos feirantes, né, e a esses produtores rurais que hoje estão fazendo parte desse nosso projeto. E aí todo servidor ele tem uma quantia mensal que ele pode utilizar. Então é uma forma de fazer a manutenção de vida, né, dessa ruralidade, dessa produção rural dentro do que Pati do Alferes oferece. Né? Além da feira agroecológica, a gente tem algumas experiências rurais, né, em relação ao turismo, a gente tem algumas propriedades com experiências. Né? A gente tem a nossa festa do tomate, né, ela é bem conhecida dentro do estado do Rio e também na nossa região aqui sudeste, é um patrimônio material do estado do Rio de Janeiro. Ela acontece todo mês de junho, né? Na verdade acontece Corpus Christi, né? Então às vezes é finalzinho de maio, mas geralmente é início de junho, e tudo isso vinculado à ruralidade, né? Por exemplo, dentro da festa a gente tem a parte dos concursos agrícolas, a gente tem concurso de qualidade do tomate, a gente tem o concurso de qualidade agrícola, o concurso de gado leiteiro. Então, Pati do Alferes respira ruralidade. E a nossa, vamos dizer assim, a nossa moldura são paisagens rurais. Então, a gente se utiliza muito, né? E o turismo, eu falo isso muito, tanto como visitante, como profissional da área, eu sou turismóloga formada. Então, o turista, ele é visual.
né? Então, o primeiro impacto de uma visitação, ele é o impacto visual, né? E aí depois vem esses impactos, que é a qualidade do serviço, o bem receber, a hospitalidade, né? A troca. E isso aqui é muito interessante, porque quando a gente sai, né, do centro, né, que é a parte, digamos, mais urbanizada do município de Pati, o impacto rural, ele é muito, o impacto visual rural, ele é muito grande. Então, a gente sempre fala, né, por isso que eu falei um pouquinho antes, que a gente indica que os nossos visitantes explorem, né, porque isso para a gente é o mais legal. Então, a gente tem trilhas de bicicleta, a gente está, né, finalizando um projeto de mapeamento das trilhas, e aí seria trilha de caminhada, cicloturismo, cavalgada. Então, como eu falei, a ruralidade, ela é intrínseca, né, do município de Pati do Alferes. Né? A gente trabalha dentro da questão do coletivo do turismo rural, que é essa governança, né, que é privada e que é fomentada pela prefeitura. A gente trabalha 4 rotas, que são as rotas que está na apresentação: a rota de Palmares, a rota Arcozelo Centro, a rota de Avelar e a rota de Maravilha. Todas essas rotas, né, elas oferecem algum tipo de atrativo, né, seja de gastronomia, seja de experiência, seja de passeio. Então, ela está sempre oferecendo algumas meios de hospedagem, ela tem sempre estruturação, né? Ela tem sempre alguma coisa para oferecer, e isso é muito bacana, né? E aí agora eu vou fazer uma apresentação rapidinha de um vídeo, né, falando um pouquinho da nossa cidade e um pouquinho do que é o turismo rural e a ruralidade de Pati do Alferes. Vou soltar o vídeo aqui agora. Uma verdadeira imersão ao mundo rural. Pati do Alferes tem muito verde, ar puro e cheiro de mato. E você encontra alambiques, laticínios, orquidários, centros de equitação, apiários e pesqueiros, além de plantações, muitas trilhas e mirantes de tirar o fôlego. Visite Pati, conheça as nossas 4 rotas rurais e se encante com a verdadeira vida no campo. Bom, então, como foi possível ver no vídeo, né? Foi um gostinho, um pouquinho do que é Pati do Alferes, né? A gente agora está começando a fazer um desenvolvimento e um projeto de fomento focado especificamente no segmento do agroturismo, e a ideia é a gente fomentar e dar apoio aos produtores rurais que querem abrir as suas propriedades para receber visitantes, para que esses visitantes eles possam conhecer a metodologia de produção desse produtor rural, né? O programa ele é todo voltado para o produtor da agricultura familiar. Então, vão ser sempre, né, esse programa, esse projeto que é da Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Turismo, né, desenvolvido e idealizado pelo prefeito do município de Pati. Ele tem esse intuito de fomentar e fazer com que o produtor rural ele possa fazer uma ação que agregue renda, né, que faça uma complementação da sua renda familiar. E o nosso objetivo principal com esse projeto é que o produtor ele continue desenvolvendo, continue a sua vivência, continue desenvolvendo as atividades que ele desenvolve na sua rotina do dia a dia, porém, passando esse conhecimento e abrindo a sua propriedade e sendo hospitaleiro e fazendo bem receber, né? E isso é mais uma proposta, né, que comprova e que vem aí de encontro com essa questão da ruralidade e da utilização das paisagens rurais e do vínculo do turismo rural e do agroturismo com o município de Pati. No mais, eu agradeço muito, né? Agradeço a oportunidade, meus contatos, né? Tá aí na tela. A gente fica à disposição, querendo tirar dúvidas, querendo informação sobre o município, pode entrar em contato por telefone, pode encaminhar por e-mail. A gente agradece mais uma vez, né? O município de Pati, em nome do prefeito Juninho Bernardes. A gente agradece a oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho da nossa cidade e a organização do evento por esse convite. No mais, fiquem aí a todos, tenham um ótimo evento e que continuem aí com esse projeto que é muito bacana. Muito obrigada.